A gente já parou para pensar que o plano da salvação foi, na verdade, uma verdadeira operação em equipe? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa parceria que é, olha, fascinante entre Jesus e o Espírito Santo. É uma cooperação que começa ali, no primeiro momento da encarnação e que, no fundo, define tudo aquilo em que a gente crê. Então, bora descobrir como essa dinâmica divina funcionou na prática. E olha, o ponto de partida para essa história toda está bem aqui, nessa promessa incrível feita a Maria lá em Lucas. Esse versículo, ele é a chave que destrava tudo, sabe? Ele já mostra logo de cara que o nascimento de Jesus não ia ser um evento qualquer. Não mesmo. Ia ser uma obra direta, poderosa do Espírito Santo. É exatamente daqui que toda a história começa a se desenrolar. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte, ó. Primeiro, a gente começa com o anúncio divino. Depois, a gente foca na obra do Espírito. Na sequência, vamos entender a dependência do Filho, um ponto super importante. Aí a gente amplia o foco para ver a cooperação da Trindade e, para fechar, a gente pensa um pouco sobre a resposta humana. Muito bem, vamos lá para o nosso primeiro ponto então. A revelação em Nazaré. Tudo começa num lugar bem simples, sabe? Nazaré. Mas com um encontro que, nossa, mudaria o rumo de toda a história. É aqui que o plano divino da redenção começa de fato a tomar forma. Tenta imaginar a cena. O anjo Gabriel. Ele aparece para uma jovem, Maria, com uma mensagem que, sinceramente, ia muito além de qualquer coisa que ela pudesse esperar. Não era só uma bênção, sabe? Era o anúncio que ia virar realidade de cabeça para baixo para sempre. A notícia era: ela seria a mãe do Salvador do mundo. E aí vem a pergunta de Maria, que é super compreensível, né? Não é uma pergunta de quem duvida, mas é a lógica humana encarando o impossível. Ela está, na verdade, expressando uma perplexidade muito natural. Peraí, como isso vai acontecer? E é justamente essa pergunta que abre a porta para a revelação do poder do Espírito Santo. E essa pergunta de Maria, esse como, nos leva direto para o nosso segundo ponto, concepção e santidade. Porque a resposta para ela não ia vir de uma explicação humana, não, mas sim da revelação de uma força totalmente sobrenatural e criadora, a própria obra do Espírito Santo. E a resposta do anjo é simplesmente extraordinária. Ele diz: o Espírito Santo descerá sobre ti. Isso aqui é de uma profundidade imensa, porque conecta a concepção de Jesus com o mesmo poder criador de Deus que a gente vê lá em Gênesis, na criação do mundo. Não era um milagre comum, entende? Era um ato puro de criação divina acontecendo de novo. E o resultado dessa ação divina é que o menino seria chamado santo. E aqui tem uma diferença que é fundamental. Enquanto nós somos santificados, ou seja, separados para Deus, Jesus não. Ele nasceu santo. A santidade fazia parte da essência dele, sabe? Sem nenhuma mancha de pecado. E era isso que qualificava para ser o sacrifício perfeito. Ok, agora a gente entra num mistério bem profundo. Se Jesus é Deus, por que ele escolheria viver em total dependência do Espírito Santo aqui na Terra? Parece um paradoxo, né? Vamos explorar essa escolha, que é uma mistura incrível de humildade e poder. É aqui que a gente vê a dupla natureza de Cristo em ação. Pensa assim, como o Verbo eterno, ele sempre foi Deus, igualzinho ao Pai. Mas, quando se tornou o Verbo encarnado, ou seja, quando se tornou homem, ele voluntariamente se esvaziou, abrindo mão de usar seus poderes divinos por conta própria. Foi uma escolha. Ele escolheu viver aqui na Terra operando exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. É uma demonstração de humildade que, sinceramente, redefine o que a gente pensa sobre poder. E olha, essa dependência não foi algo só na teoria, não. Foi 100% prática. Cada palavra que ele disse, cada milagre que ele fez, a força para expulsar demônios, para vencer a tentação lá no deserto, tudo, absolutamente tudo, até o ato final de se entregar na cruz, foi feito no poder do Espírito. Jesus nos deu um modelo perfeito de como é uma vida em total comunhão e dependência de Deus. Bom, entender essa dependência de Jesus nos leva a enxergar um quadro ainda maior. A salvação, ela não foi um show de uma pessoa só. De jeito nenhum. Foi uma missão perfeitamente orquestrada. Sabe, uma cooperação divina lindíssima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o ponto central aqui é esse, ó. A redenção é a expressão máxima do amor da Trindade em missão. A cruz não foi um evento isolado, mas o ponto alto de um plano eterno, que nasceu do amor e da unidade perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo.
E como é que essa cooperação funciona na prática? É mais ou menos assim. O Pai é quem envia, ele é a fonte, o arquiteto de todo o plano redentor. O Filho é quem obedece, quem executa o plano, vindo ao mundo. E o Espírito Santo é quem capacita, quem torna tudo possível, desde a concepção do Filho até a aplicação dessa salvação na vida da gente hoje. Cada um tem um papel claro, mas todos trabalhando em unidade perfeita. E hoje, qual é o papel principal do Espírito Santo? O próprio Jesus deixou isso bem claro. A missão do Espírito não é chamar atenção para si mesmo, mas é me glorificar. Ou seja, toda a obra genuína do Espírito vai sempre, sempre apontar para Jesus Cristo. Vai colocar um holofote nele, revelando quem ele é e o que ele fez por nós. Ok, diante de um plano divino tão completo, tão grandioso, a pergunta que fica é, e a gente? Onde a gente entra nessa história toda? Qual é a nossa parte nisso? É fundamental a gente entender isso aqui. A gente não realiza a nossa salvação. A gente não constrói isso. A obra é 100% de Deus. Mas a gente é convidado a responder a essa obra. E essa resposta se resume em duas atitudes bem simples. Fé, para a gente poder aceitar esse presente, e submissão, para viver essa nova realidade que ele nos oferece. E olha, não existe exemplo maior de fé e submissão do que a resposta da própria Maria. Diante de algo que era humanamente incompreensível, a declaração dela é de uma entrega e confiança total. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Essa é a postura que resume tudo, a postura que Deus espera da gente diante da vontade dele. E isso nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. Pensa comigo, se o próprio Filho de Deus, na sua humanidade perfeita, escolheu viver numa dependência total do Espírito, quanto mais a gente precisa disso? O que essa escolha de Jesus nos ensina sobre o nosso jeito de viver a fé no dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.